Olá, estamos começando aqui mais um Next Talk. Hoje, ao lado do meu sócio, Daniel de Paula, sócio e fundador aqui do Grupo Next. Estamos recebendo também o Pedro Rezende, banker da XP US em Miami, e também Gabriel Campoy, head da área aí de Wealth Planning da XP Investimentos. Pedro, Gabriel, mais uma vez aí, obrigado pela presença. Hoje, falando aqui de pautas relevantes para os nossos clientes, tanto das oportunidades de investimento fora do Brasil, de como acessar esse mercado e também como trazer aí uma melhor estratégia de planejamento tributário e sucessório. Então, a ideia aqui é a gente trazer, elucidar aqui os temas mais relevantes e também as últimas notícias que tem acompanhado e tumultuado um pouco aí o mercado ultimamente. Vamos lá, bom, bem-vindos também. Faço das palavras do Lucas as minhas. Pauta é muito importante, como a gente tem conversado aqui fora do ar. A ideia é a gente apresentar mais uma ferramenta de proteção patrimonial, que são os investimentos no exterior. E também, Campoy, falar um pouquinho sobre sua atuação, que abrange também as vantagens tributárias, sucessórias e todo esse operacional fiscal que envolve esse tipo de investimentos. Mas gostaria, até começando por você, por favor, aí, se apresente, porque o currículo é extenso, a gente não vai conseguir falar tudo. Então é melhor que você mesmo fale. E também um pouco da atuação, e inclusive em outras frentes que você trabalha aqui com os clientes da NextGen e da XP. Legal. Bem-vindo novamente, casa é sua, de vocês. Vamos Pedrão, lá. que é aqui de Goiânia, já está acostumado, está em casa. Bom, vamos Legal. lá então. Obrigado, Daniel. Obrigado, Lucas. Prazer estar aqui participando do Next Talk. Eu sou Gabriel Campoy, advogado de formação, sócio da XP e responsável pelo tema de Wealth Planning dentro do segmento Private Bank, que é o segmento onde a gente atende os nossos principais clientes. A gente decidiu, há alguns anos atrás, investir bastante nessa área de Wealth Planning, porque percebemos que o cliente precisa de um apoio que vai muitas vezes além da consultoria de investimentos. A gente sabe que o investimento é o DNA da companhia e sempre vai ser, mas também sabemos que se estivermos em uma estrutura errada, se estivermos com eventuais dúvidas de como fazer essa alocação dentro do patrimônio da família, pode sair bem caro. Acho que a ideia de ter uma conversa de Wealth Planning é uma conversa que vai aprofundar mesmo um diagnóstico, onde a gente consegue entender a estrutura da família, quem são as pessoas, quais são os regimes de bens, casamento, união estável, filhos, residência fiscal, e também o patrimônio como um todo, não só o dinheiro. O dinheiro é uma peça muito importante, mas também olhamos imóveis, empresas, patrimoniais, operacionais, ativos no Brasil e ativos no exterior, como a gente vai comentar bastante aqui. Tudo isso para entender o que a família precisa naquele momento, qual é o objetivo, qual é a preocupação que a gente está querendo endereçar. E aí não existe receita de bolo, a gente fala muito isso. Cada caso é um caso, literalmente. O nosso desafio aqui é ter muita criatividade, muita inteligência jurídica para criar uma estrutura que vá atender aquela necessidade da família. E o cliente que tem um patrimônio mais sofisticado, ele precisa também, muito provavelmente, de uma estrutura mais sofisticada no aspecto jurídico, no aspecto de proteção, de inteligência fiscal, governança, sucessão. Aí a gente começa a entrar em vários dos temas que a gente aborda nessa conversa de planejamento patrimonial e sucessório. Então, a gente costuma fazer muitas reuniões juntos, e acho que é sempre legal quando a gente consegue mostrar para o cliente que o foco, além do investimento, ele também traz muitas vantagens, no sentido de que a minha carteira pode ir muito bem, mas se eu estiver na estrutura correta, eu tenho mais tranquilidade, eu sei que eu tenho mais eficiência tributária e eu sei que eu estou pronto para um evento, por exemplo, de sucessão ou para um evento de liquidez, um evento de mudança de domicílio fiscal, tudo isso que impacta muito no nosso dia a dia. Então, esse time de Wealth Planning da XP, junto com o time NextGen, está sempre à disposição dos clientes para poder ir um pouco além nessa conversa, aprofundar um pouquinho mais e entender quais são as soluções que a gente pode oferecer. Vamos falar de holdings patrimoniais, holdings operacionais,
Vamos falar de fundos exclusivos, fundos de investimento, ativos isentos para pessoa física. Vamos olhar também toda a frente sucessória, né? Falando sobre, muito provavelmente, previdência privada, PGBL, VGBL, seguros, uma pauta super importante, o whole life, outros tipos de seguros que também endereçam super bem a questão sucessória. Vamos falar muito hoje aqui sobre os veículos offshore. Pedro está aqui do meu lado, para a gente poder aprofundar o que é uma offshore, qual e por que a gente recomenda isso. Fora outras questões, como testamentos, doações, casamento, divórcio, filhos. É uma conversa bem ampla. Se não me pararem aqui, eu continuo falando sem medo do tempo. Então, obrigado mais uma vez aí, Daniel e Lucas, pelo convite. E Pedro, meu parceiro aqui também. Vamos fazer um bate-papo aqui, espero que bastante enriquecedor. Bom, aproveitando, Pedrão, acho que vale também, já pegando esse gancho aí, né, do tema principal de hoje, que é essa possibilidade de fazer proteção patrimonial ou diversificação patrimonial via investimentos no exterior. Se apresenta também um pouquinho, conta um pouco da estrutura do time da XP Miami, como é que a gente... Tem muitos clientes que falam assim, ó, pô, eu sempre quis ter isso, sempre quis dolarizar parte do meu patrimônio, mas isso não é para mim, é muito difícil, não sei fazer, não conheço ninguém que faz, não confio em ninguém para delegar essa parte. Então, como é que a gente quebra esse mito e, né, assim, passa a ajudar cada vez mais, que esse é o nosso grande propósito, né, os brasileiros a investir melhor e acessar as melhores oportunidades aí de investimento? Não, perfeito. Bom, como o Campoy falou, obrigado pelo convite. E, assim, Daniel, isso é uma coisa que a gente escuta lá diariamente. Toda vez que a gente vai falar com um cliente novo, várias vezes esse é o comentário. Nossa, eu não sabia que era tão simples. Então, acho que é muito importante esse tipo de conversa, exatamente para desmistificar um pouco toda essa ideia de investimento internacional e mostrar o valor agregado disso, né, que muitas vezes não é tão claro. Então, só me apresentando um pouco, meu nome é Pedro Rezende, eu sou um dos banqueiros da XP lá nos Estados Unidos, formei lá nos Estados Unidos e desde 2013 estou lá, trabalhei no mercado lá e hoje estou na XP já há 5 anos. E estamos fazendo uma rodada aqui no Brasil exatamente para trazer esse assunto mais para próximo dos nossos clientes aqui. Eu acho que, bom, assim, falando um pouco de como funciona o processo, né? Primeiro, é muito simples, assim, basicamente para abrir uma conta de pessoa física a gente precisa da identidade, do comprovante de endereço e em 2 dias a conta está aberta. Então, assim, não é aquele processo burocrático que precisa de um monte de documento. Eu sei que quando a gente escuta a história de outras instituições lá fora e né, olha para um tempo para trás, a gente escuta histórias de para abrir uma conta demorava 60 dias, dependendo do lugar, né, 3, 6 meses. Então, isso não é verdade. A gente consegue fazer essa abertura muito... Primeiro mito que a gente está quebrando aí, né? Exato, exato. Então, e indo na linha do que você comentou também, tem a famosa offshore, né? Que as pessoas acham que para abrir conta lá só tem como ser na offshore, e como que funciona, né? Quando fala de paraíso fiscal, né, por causa de uma série de histórias, parece que tem algum rolo, alguma coisa ilegal, mas eu acho que é aí que o Campoy consegue agregar tanto valor também para mostrar como isso tem vantagens e para quais casos faz sentido. Mas um ponto importante é que a gente consegue abrir contas de pessoa física. Na maioria das vezes, os clientes têm as duas contas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né, através da offshore. Então, uma coisa não cancela a outra e cada uma tem suas vantagens, tem suas peculiaridades ali na parte tributária também. Mas o ponto é, assim, voltando no que você falou, a gente está no momento, principalmente hoje, né, com o câmbio que subiu tanto de ontem para hoje, que esse é um momento muito pertinente para a gente trazer esses assuntos, né? E é um momento onde a preocupação do brasileiro com o futuro do nosso país, com o futuro das nossas economias, né, do nosso patrimônio, é um assunto que está na ponta da língua de todo mundo, né? Então, acho que é uma solução muito importante para a gente oferecer e acho que ao longo da conversa aqui a gente vai deixando claro quão fácil isso é. Boa. Queria aproveitar aqui, pegar esse gancho. Você comentou de offshore, né? Se puder explicar melhor o que é uma offshore, né? Acho que Antes disso, só porque assim, eu queria explorar, porque aí a gente, senão depois a gente não consegue voltar. Desculpa te interromper. Porque a gente acabou não falando um pouco do time da XP Miami, quanto que tem, né, assim, sob custódia,
E mais números, importante, né? os principais números, melhor dizendo, mas também o mais importante é como é que é o atendimento. Perfeito. Né? Assim, você está aqui em Goiânia e mora em Miami. Isso. E como é que funciona esse atendimento? Os principais indicadores, os principais números, como é que é o processo de formação da carteira, né? O investidor ele participa desse processo, sim ou não? Perfeito. Então, alguns pontos, tá? Vou falar alguns números e um pouco da história da XP. Então, a XP está lá fora já há 10 anos. A gente tem escritórios em Miami e Nova York. Nova York é o nosso escritório institucional. Então, pense que quando as grandes gestoras querem operar lá fora, eles fazem isso através do nosso escritório de Nova York. Para tudo que a gente vai falar aqui e para os nossos clientes, o foco é o escritório de Miami. Tá? Ao todo, a gente tem ali um pouco mais de 100 funcionários. A maior parte disso está em Miami. E é 100% voltado para o que a gente chama do nosso segmento private, né? Que é o segmento onde o cliente vai ter um atendimento de um banqueiro lá fora, né? Eu sou um exemplo desses banqueiros, mas a gente tem um time grande lá de banqueiros, cada um focado em diferentes regiões do Brasil, em diferentes escritórios, enfim. Mas a ideia é que o cliente tenha um banqueiro lá fora para ajudar e fazer todo esse direcionamento dos investimentos, prestar essa assessoria em todos os assuntos internacionais. E eu acho que onde a gente agrega tanto valor é que é justamente junto com vocês, porque a gente consegue ter essa gestão a 4 mãos. Querendo ou não, para uma questão logística e do dia a dia ali, vocês aqui no Brasil têm uma proximidade muito maior com o cliente. Vocês conhecem ele há mais tempo, têm um contato mais próximo, né? Tem um contato pessoal mais próximo. Então, a gente, dado que a gente tem essa parceria, a gente lá fora consegue diminuir bastante dessa distância e ter essa proximidade maior através da ajuda de vocês. E não só isso, né? A gente consegue, dessa forma, entregar para o cliente uma carteira de investimentos, uma ideia de investimentos coesa que casa o que tem lá fora com o que tem aqui, tá? E falando, né, do time da XP como um todo, acho que tem 3 times que eu gosto de destacar quando eu falo, né, de onde o cliente é amparado. O primeiro e um dos principais são justamente vocês, nessa gestão a 4 mãos que eu comentei. O segundo é justamente o time do Campoy. Achei que você não ia falar dele. Jamais. Mas justamente o time do Campoy, como ele comentou, né, assim, 100% à disposição dos nossos clientes aqui no Brasil, mas também dos nossos clientes lá fora, né? Então, todos os clientes que têm conta com a gente, eles têm acesso ao time do Campoy e, assim, para tirar dúvidas, fazer consultas, trocar ideia, enfim, eu sei que todos esses assuntos, né, tributários, de investimento, enfim, sucessório, né, tudo isso muda toda hora, né? Então é um time que está 100% à disposição dos nossos clientes para ajudar no que precisar. E por último, mas não menos importante, é o nosso time de investimentos. A gente tem um time ali próximo de 40 pessoas, cada uma focada nas suas especialidades. E esse time é capitaneado por 3 pessoas principais, que é o César Flórido, que é o nosso head de investimentos lá fora, o Arthur Wichmann, que é o nosso CIO global, e um dos destaques ali, uma das peças-chave desse time é o Paulo Leme. O Paulo Leme é provavelmente o brasileiro de maior sucesso lá fora. Ele foi presidente do Goldman Sachs aqui no Brasil e América Latina, se não me engano, por 20 anos. Foi parte do Fundo Monetário Internacional por 18 e hoje ele é professor de economia na Universidade de Miami e membro votante do nosso comitê de investimentos. Então, esse comitê é quem gere toda a nossa visão de mercado, tá? Quando a gente recomenda alguma coisa, o cliente não vai ter uma opinião assim do banqueiro A e assado do banqueiro B. A ideia é que ele tenha uma opinião embasada em toda a estrutura que a gente tem para oferecer para ele, tá? Então, junto com esse time ali das 45 pessoas, eles formam uma opinião de investimentos que é passada para os banqueiros e isso daí é discutido com os clientes, com os assessores aqui no Brasil, exatamente para ter essa uniformidade ali. Ótimo, excelente apresentação aí da nossa estrutura lá fora, Pedro. Agora, então, retomando, né, essa pauta aqui da offshore, né? Acho que é importante explicar para quem está nos ouvindo o que é, de fato, a offshore. E, Campoy, se puder complementar também, quando que, eventualmente, o cliente faz esse investimento lá fora pela pessoa física ou quando justificaria fazer via offshore, né? Quais seriam as principais diferenças e complementaridades, né, entre as duas? Legal. Essa é a principal dúvida, né? Para quem tomou a decisão de ter um pedaço do patrimônio no exterior, passa a se perguntar se eu faço isso diretamente na pessoa física ou se vale a pena montar algum tipo de veículo que a gente conhece como offshore. Mas acho que o principal ponto está ainda um passo atrás, né? Que é tomar essa decisão, explicar para o cliente, dentro de uma conversa de planejamento patrimonial, que faz todo sentido ele diversificar um pouco o risco
em relação aos seus investimentos. A gente brinca muito que é cruzar a fronteira, né? A partir do momento que eu cruzei a fronteira e passo a ter um pedaço da minha liquidez no exterior, a gente está reduzindo um pouco de risco Brasil em relação aos seus investimentos. Tá? Isso é fundamental, né? Parece óbvio, mas muitas vezes tem que ser dito. Né? Você, para proteger o seu patrimônio de Brasil, é tão simples quanto, de fato, ter um pedaço disso no exterior. Então, tomada essa decisão, a gente aí começa a falar sobre formas de fazer isso. Né? A gente tem algumas maneiras. Você comentou das duas principais, Lucas. A gente pode abrir uma conta de investimentos diretamente da pessoa física lá na XP em Miami, ou a gente pode partir para alguma outra estrutura um pouquinho mais sofisticada, porque provavelmente vai ter mais vantagens ali em função disso. 2023 para 2024 foi um ano fundamental nesse tema de aspectos tributários e sucessórios que envolvem ativos no exterior. Por quê? Porque a gente teve uma mudança de lei, né? Uma reforma tributária que começou em 2023, já iniciou com a vigência a partir de janeiro desse ano, 2024, e, portanto, hoje temos uma regra nova, totalmente nova, em relação a como tributar os seus investimentos no exterior. Até o ano passado era muito diferente, né? As pessoas associavam ter dinheiro no exterior com a possibilidade de não tributar isso no Brasil. Né? Hoje não é mais possível. Né? A gente, de fato, caminhou para uma reforma onde eu preciso acertar essa conta pelo menos uma vez por ano em relação aos meus ganhos e rendimentos no exterior. Agora, a forma de fazer essa conta do imposto de renda é que ela é bem diferente dependendo de como eu decidi investir o meu dinheiro na estrutura offshore. Se eu estou numa pessoa física, né, eu decidi abrir uma conta pessoa física lá na XP em Miami, esse imposto ele é calculado a cada evento de liquidez, né, o que a gente chama de regime de caixa. Então, recebi dividendos, recebi juros, vendi uma ação com ganho de capital, resgatei cotas de fundos, ou venceu um título de renda fixa. Qualquer evento que tenha gerado caixa, liquidez para mim, é necessário apurar o imposto de renda no Brasil. Mesmo que eu não traga o dinheiro de volta. Aqui uma dúvida sempre muito importante. Né? Não trouxe o dinheiro de volta, eu vou ter que pagar imposto mesmo assim? Sim, a resposta é sim. Tá? E agora, na regra nova, a vantagem disso é que eu posso acumular todos os ganhos e rendimentos dentro do ano, calendário, para tributar uma única vez na entrega do meu imposto de renda do ano que vem. Isso vai acontecer pela primeira vez em abril ou maio de 25, quando as pessoas tiverem que apurar todos os seus rendimentos relativos ao ano calendário de 2024. Isso até é importante, porque é mais uma facilidade que foi trazida para essa oportunidade de ter parte do patrimônio lá fora, né? Antes era por carnê-leão, tributado todo até mês, né? o último dia do mês subsequente, né? Imagina, todo mês, fazer uma DARF, ir lá, pagar, ficar fazendo conta, deixa eu ver quanto que eu ganhei. Pois é. Vou ter que recolher, novela. colocar o câmbio em cima disso, né? Até tem essa dúvida em relação a esse tema na tributação nova, na legislação nova. Como funciona o nível de câmbio que o cliente mandou versus de quando aconteceu o evento caixa? Ele tem que considerar nessa conta ou não? Boa pergunta. Essa história da variação cambial, né? Como é que a gente inclui isso na conta? E a resposta é sim. Você precisa fazer a conta do imposto de renda em reais. Então, muitas vezes, a depender do que aconteceu com o câmbio ao longo do tempo, né, entre a data que eu comprei aquele ativo e a data que eu vendi, isso pode significar, sim, um aumento de carga tributária. A gente sempre vai pensar em reais na hora de apurar o imposto. Do lado do Pedro aqui, acho que a gente tem que pensar diferente, né, Pedro? Tem que pensar em dólar, né? Mas do meu lado aqui, para fazer a conta do imposto de renda, a gente precisa pensar em reais, porque a regra agora determina que a variação cambial também vai fazer parte dessa conta. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos imaginar que a gente mandou ali uma remessa, fiz R$1.000 de remessa e, quando ainda dava, né, comprei $500, né? Vou dar um chute aqui de 2 para 1 da época, de muito tempo atrás. Investi esses $500, né? E provavelmente na hora que esse vencimento venceu ou que eu decidi resgatar, eu tive um ganho em dólar. Mas o câmbio também cresceu, né? O câmbio recentemente agora na casa dos R$6. Então eu tive um ganho muito expressivo de câmbio nessa história também. Os dois vão ser tributados. O meu ganho em dólar e também a variação cambial. Por quê? Porque a conta é sempre feita em reais.
E esse exemplo também funciona para a hipótese em que, mesmo não tendo um ganho em dólar, a variação cambial fez crescer o meu patrimônio em reais. Então, comprei por $500 aqui, voltando ao meu exemplo, e resgatei nos mesmos $500, dependendo do que aconteceu no câmbio, eu posso ter que apurar o efeito tributário disso. Por isso que é muito importante ter um acompanhamento de alguém que saiba apurar o imposto de renda sobre investimentos no exterior, porque não é simples, né? Não é simples. Melhorou muito, né? Como você comentou, Daniel, a gente tinha que fazer essa apuração todos os meses até o ano passado. Agora virou uma apuração anual. Então, é muito mais simples hoje ter uma conta pessoa física no exterior do que foi no passado. E isso tem estimulado muitos clientes que até o ano passado não faziam por conta dessa questão tributária de ter que apurar ali o DARF todos os meses, né? Então agora passa a ser anual. E mais uma vantagem, com a possibilidade de compensação de perdas, inclusive na pessoa física. Então, se eu tive um ganho com renda fixa, mas ao mesmo tempo realizei um prejuízo com ações, com renda variável, o meu imposto vai ser sempre o consolidado, sempre o resultado positivo das diferentes classes de ativos financeiros que eu tenho no exterior. Essa é uma novidade que não existia até o ano passado também. E a alíquota 15% sempre, ou tem Isso. diferença entre ganho de capital e recebimento de dividendos ou juros? Não tem mais diferença. A Tá gente tinha essa diferença até o ano passado e acho que parte da simplificação do processo foi criar uma alíquota única para todo e qualquer tipo de rendimento com ativos financeiros. Tá bom. Ativos que não são financeiros terão regras específicas, mas ativos financeiros, todos eles serão tributados em 15% alíquota única, independentemente de prazo, independentemente de volume. Tá? Então a alíquota sempre vai ser de 15% sobre o resultado positivo do ano calendário todo. Então eu vou somar tudo o que aconteceu durante o ano todo, de janeiro a dezembro, e aí no meu imposto de renda do ano que vem, a gente vai fazer o acerto, né? Pagando o IR sobre esse resultado positivo em reais. E por ativos financeiros, o que entra aí? Entra bonds, títulos soberanos, né? Ações e cotas de fundo. Como é que funciona nessa regra? Cotas de fundos também são ativos financeiros para fins dessa regra. E aí a gente vai ter que olhar basicamente quanto eu paguei por cada cota e quanto que eu resgatei ou quanto que eu alienei cada uma dessas cotas, inclusive em reais. Tá? Então eu tenho que ter um controle do meu preço médio de aquisição e do meu preço de venda. Cada evento de resgate de cota vai ser um evento que eu preciso apurar o imposto de renda em cima disso. Tá, por que eu trouxe a questão das cotas de fundos, né? Porque aí nesse caso, porque eu entendo que evento caixa são dois, né? Tem o evento de você vender e apurar lucro ou prejuízo no caso da compensação de outro rendimento que possa ter acontecido, ou em caso de ações que pagam dividendos, ou bonds, ou até títulos soberanos que pagam juros, esse evento de caixa ele acontece e precisa ser tributado. No caso de cota de fundo, se você não resgata do fundo, se você carrega ele no longo prazo, também precisa ser apurado por efeito caixa ou nesse caso você tem um efeito de diferimento tributário? Perfeito. Ótima pergunta e eu acho que essa é uma das principais vantagens que a gente tem para a pessoa física que tem uma conta no exterior. A gente sempre vai olhar para o efeito caixa. Não importa se o meu ativo valorizou ao longo do ano, o que realmente dispara o imposto é o evento de resgate, alienação, venda e recebimento de juros, dividendos. Ou seja, se eu comprei cotas de um fundo que valorizou muito ao longo do ano e em 31 de dezembro vale o dobro do que eu paguei, mas eu não resgatei, eu não vou pagar imposto. Isso na pessoa física. Mesma coisa para ações. Comprei ações e no final do ano ela está marcada, marcação de bolsa, por um preço muito maior do que eu paguei, mas eu não vendi, também não vou tributar. Diferente de, por exemplo, dividendos que essa ação tenha distribuído. Aí não tem muito jeito, né? Recebi o dividendo, tenho que tributar. Agora, o ganho de capital, ele só é realizado no momento em que, de fato, eu me desfiz daquela propriedade, daquela ação, daquela cota de fundo. Então, isso surge como uma alternativa de diferimento fiscal, né? Ou seja, dentro de determinados fundos, eu posso compor uma gestão muito inteligente, né? Posso escolher ali renda fixa, multimercados, renda variável e etc. E só tenho o evento tributário acontecendo na medida em que eu optei por resgate, que é um controle
que eu mesmo faço, né? Eu decido o momento do resgate. E aí, se a gente olha para longuíssimo prazo, não tenho tributação até esse momento de fato acontecer. ETFs também entram nessa questão? Mesma coisa, ETFs também. Alguns ETFs, se eu não me engano, distribuem rendimentos, Sim. certo, Pedro? Alguns sim, mas os que não, eu acredito que funcionam como se fossem Vai funcionar ações, igual, né? vai funcionar como qualquer fundo que não tenha distribuído. Mas, inclusive, um gancho que eu ia puxar sobre essa questão dos fundos é que a XP tem fundos proprietários sob gestão da própria XP, né? Esse mesmo time que eu comentei ali, que é o time de investimentos, a gente tem alguns fundos que estão sob gestão desse time. Então, é como se fosse uma carteira discricionária para os nossos clientes, onde os fundos eles são quebrados tem um fundo multimercado que chama XP Global Strategies, e dentro dele a gente tem fundos isolados que a gente chama de fundos vértices, então para cada estratégia, né? Então para renda fixa, renda variável, alternativos, enfim, renda fixa focada em América Latina também. E o ponto positivo é justamente isso, a gente tem esse diferimento da tributação, né? Enquanto a gente não fizer um resgate, o ativo vai rendendo ali dentro. O fundo ele é de acumulação, então ele não faz distribuição, então não tem esse efeito de caixa. E o outro ponto é que é como se fosse uma carteira discricionária sob gestão da XP, né? O cliente pode ter a tranquilidade de que ele está 100% em linha com a nossa visão, e qualquer movimento feito dentro do fundo não vira um evento tributário para o cliente na ponta final. Então, se os gestores decidem vou vender essa ação, vou comprar aquela, vou vender esse bonde, vou comprar aquele, o cliente não é afetado na ponta final, porque não tem esse efeito de caixa. Diferente da gente ter uma carteira 100% em ativos diretos, onde a gente precisa ficar fazendo essa gestão. Então, na prática, geralmente a gente faz um pouco dos dois. A gente pega alguns ativos diretos, obviamente, né, a gente entende o caso do cliente. Alguns clientes, por exemplo, têm uma demanda maior por caixa. Precisa de um fluxo de caixa ali, porque, sei lá, vai fazer uma viagem, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, talvez faz mais sentido a gente olhar para bonds, porque a gente sabe que, obrigatoriamente, a cada 6 meses vai ter um pagamento de cupom. E, do outro lado, a parte que a gente vai olhar mais para longo prazo, para diferimento fiscal, para ter essa gestão da XP, discricionária quase, a gente olha para os fundos exatamente para isso. Então, acho que casa muito bem e... Entendi. É como se o cliente ele não precisa ter essa preocupação com o dinheiro. Tudo bem, ele vai ter a vantagem tributária de não pagar imposto desde que ele não resgate do fundo, mas ele não vai ter a preocupação de que o dinheiro ficou parado sem ninguém estar olhando para aquela... Exato. Então, ele não perde gestão ativa, né? Exato. Só que ele, pelo contrário, ele ganha a vantagem de ter gestão ativa sem ter o evento de caixa, que seria um fato gerador de imposto aqui no Brasil. Exato. Inclusive, assim, agora nos Estados Unidos a gente está passando por um momento muito importante, né? A gente tem vivido aí uma alta histórica de taxa de juros que, assim, eu sei que no Brasil, para o brasileiro, a alta de taxa de juros é nosso dia a dia. Nos Estados Unidos, não, né? A alta de juros que a gente teve agora foi o nível mais alto que a gente já teve nos últimos 25 anos. Então, é realmente um momento histórico que a gente tem vivido lá. A gente, agora, né, a inflação está mais sob controle, então o Fed tem cortado essa taxa de juros, mas ainda está bem mais alta do que a taxa média historicamente. Então, é um momento de muita incerteza lá, né, em toda a questão das eleições, que a gente acabou de ter o resultado lá. Então, acho que os fundos, ou essa gestão próxima, é onde agrega tanto valor, né? Onde o cliente pode ter certeza de que mesmo em um momento de muita incerteza, a gente está cuidando, a gente está próximo. Tá com o nariz na tela e o dedo no gatilho. Exatamente, né? exatamente. Mas tocou agora, só para passar a bola aí, tem alguns, você tocou em 2 pontos que eu acho que é importante destacar. Acho que quando você estava explicando a questão dos fundos vértices e por estratégia regional, né, falando, tem, né, título soberano América Latina, high yield, né, que são os títulos de maior rendimento, porém um pouco mais de risco de crédito, da Ásia, tem bolsa na Europa. Acho que essa é a grande vantagem, né, de você ter investimentos no exterior. Sai um pouco dessa pauta, né, inflação, política monetária no Brasil, fiscal, institucional, risco país, eleições que acabamos de passar, mas daqui 2 anos tem mais. Então, acho que essa que é a grande história, né, assim, da gente olhar para outros temas, né, temas mais modernos, temas que não são tão caro ou coroa, né, os eventos,
né, assim, 50-50, quem ganha a eleição, né, e as eleições têm sido, inclusive, muito polarizadas, né, um voto conta demais. Então, acho que esse é um pouco até da nossa sugestão, né, de a gente fazer esse tipo de diversificação realmente para acessar outros temas. E eu acho também que aqui tem um ponto, assim, quando você está falando, né, assim, das oportunidades que tem lá fora, realmente, a vitória do Trump, muita gente tem falado que ela é uma vitória que traz consigo alguma pressão inflacionária, né, pelos incentivos fiscais. Por incrível que pareça, temos muitas semelhanças, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, porque esse é o tema que a gente está discutindo neste momento também aqui no Brasil. Mas que isso, essa dinâmica inflacionária, né, por vantagens tributárias a alguns setores da economia americana, né, está puxando as taxas de juros para cima e está fazendo também o S&P e o Bitcoin atingirem máximas históricas. Então, muita gente fica, às vezes, preso em não enviar o recurso por causa do nível do câmbio. Né? Pô, mas hoje, para eu comprar $1, eu preciso de R$6. Mas as pessoas esquecem das oportunidades que tem lá fora também, né? O dinheiro não vai ficar em conta corrente. Ele vai ser aplicado e, pô, o S&P não para de subir, o próprio Bitcoin, que aqui é uma outra conversa sobre diversificação, perfil de risco e tudo mais, mas também está subindo bastante. E que tem vantagens também, né, de comprar por lá do que por aqui. Aqui é muito caro, né, comprar, se transformar reais em dólares em Bitcoin para resgatar, Bitcoin em dólar, depois dólar para real. Tudo isso tem uma série de comissão envolvida aí, né? Então lá fora também eu acho que tem, até mais instrumentos e é mais barato. E também tem essa situação dos títulos soberanos, né, assim, de Estados Unidos e Europa, como, né, assim, as economias mais desenvolvidas, hoje pagando juros mais altos, e os ativos de crédito privado que têm como referência essas taxas maiores dos títulos soberanos. E como o Brasil, infelizmente, não é grau de investimento, ele acaba sendo visto como grau especulativo, e companhias que são do nosso dia a dia aqui no Brasil, embora até fazendo um disclaimer, porque eu sei que você vai puxar minha orelha, da questão do home bias. O home bias, para quem não sabe, você diversificar, dolarizar o seu patrimônio, mas comprar ativos no seu país de origem, né, assim, que são do seu país de origem. Então, no final das contas, você continua acessando os mesmos temas, como a gente falou aqui. Então, tem muitas vertentes que falam quando você manda, né, o dinheiro para fora, o ideal seria que você acessasse, né, você como investidor acessasse outros temas e outras economias, outras regiões do globo. Mas, para quem gosta de título brasileiro, você faça uma comparação. Pô, um Itaú Perpétuo lá fora, ele tá pagando o quê? 8%, 9% em dólar. Pô, eu acho que eu preferia ganhar 9% em dólar do que 100% do CDI num CDB aqui no Brasil, né? Em reais. Tudo bem que o CDI tá agora, né, mirando os 14, 15, não sei quanto, mas mesmo assim, mesmo para ganhar entre 14 em reais e 9 em dólar, eu prefiro ganhar 9 em dólar. E assim como Itaú, né, assim, ou poderia ser XP, ou própria Vale, Banco do Brasil, Klabin, Suzano, Gerdau, né, as principais companhias do país têm muitas oportunidades nessa direção, né? E hoje em dia, inclusive, bonds de empresas que são aí, assim, americanas, Ford, Disney, Coca-Cola, Gillette, pagando 5%, 6% em dólar. Então, também tem oportunidades nessa direção. Então, acho que isso eu gostaria de realçar também essas questões, né, assim, de, para a gente não se prender só pelo câmbio, né? Eu lembro que a primeira vez que eu apliquei lá fora, o câmbio estava R$3. Eu tenho certeza que nessa época tinha gente falando que o câmbio estava caro. Não, inclusive, foi assim, ó, a hora que eu fui mandar, tava R$2,90 no dia, só de 10 centavos naquela época. Hoje 10 centavos é quase nada, né? 1,5%, né? 2%, né? Lá fora, lá de 2,90 para 3 era muito mais os 10 centavos, né?
quase 10%, né? Assim, 6%. E no dia subiu isso, eu titubeei e falei, cara, eu sou azarado demais, tá vendo? Olha aí, ó, quando eu demorei pra arrumar um dinheirinho pra mandar, a hora que eu vou mandar, o trem sobe na minha cara. E foi assim um tempão, né? A gente teve lá, né, no IPO da XP, lá em 2019. XP também, né? Para quem não sabe, é uma empresa listada, né, em Nasdaq, nos Estados Unidos. E a gente, né, assim, acabou tendo ações da XP e tudo mais. O dólar tava a R$4, né? E, cara, parecia caro pra caramba também. E olha onde que tá agora, né? Assim, 5 anos depois. Então, assim, eu acho que tem muitas formas da gente, né, olhar para essa questão cambial. Acho que o ideal é feita a diversificação internacional, né, para investir no exterior. Também outra sugestão é que fique lá fora. Né? Não é, assim, pense em dólar, né? Exato, não é mandar 5 e bateu 7, vou trazer de volta. Não adiantou nada, né? Assim, acho que a ideia é realmente construir uma parte do patrimônio, uma parte do portfólio lá. Não uma coisa temporária, como uma aposta no dólar, né? Mas, assim, porque eu acho que o valor agregado vai muito além do câmbio, né? É o que você comentou, né? Assim, lá a gente tem uma plataforma aberta e a gente consegue acessar o mundo inteiro. O cliente consegue, né, com a offshore ou não, né, com a ajuda do nosso time de wealth planning, consegue fazer todo um planejamento patrimonial, consegue ter uma blindagem contra processo no Brasil. Enfim, tem vários benefícios que vão além de só do câmbio. O câmbio hoje é um assunto muito quente, né? E com certeza é um benefício muito grande. Mas só um outro gancho que eu queria puxar do que você estava falando dos bonds. A gente sabe que tem esse home bias. Sem entrar no mérito de tá certo ou não, na minha opinião, acho que o equilíbrio é sempre o segredo do sucesso. Então, muito de uma coisa só não funciona. Então, uma coisa que a gente faz lá, a gente tem uma lista, como se fosse uma lista recomendada de bonds que a gente gosta e que a gente acompanha mais de perto. Então, a gente tem 2 listas. A gente tem uma lista de bonds brasileiros e uma de bonds globais. Exatamente por isso. Porque a gente sabe que o nosso cliente é brasileiro. A gente sabe que o cliente vai mandar dinheiro para lá, mas ele conhece o Itaú, ele conhece a XP, ele conhece Petrobras, ele conhece o Banco do Brasil. Muitas vezes mais do que ele vai conhecer um Citibank, do que ele vai conhecer um UBS, que são nomes objetivamente mais fortes. Mas a gente sabe que tem isso. E que dão menos lucro, né? Exato. Então acho que o nosso papel, eu acho que é onde a gente acaba, né, fazendo algumas provocações que agregam valor na ponta, é nisso. É mostrar para o cliente, olha, o que você conhece paga isso, e a gente pode seguir por esse caminho, mas eu não seguiria só por esse caminho. Acho que vale a gente olhar para cá também. E aí, dessa forma, a gente tem esse equilíbrio de não ficar tão arriscado, né? Não entrar na contradição de mandar o dinheiro para fora, mas continuar 100% exposto ao Brasil, mas ainda usar o fato da familiaridade que a gente tem para buscar algumas rentabilidades melhores. E nesse sentido, eu acho que vale, né, do que o Daniel falou também da diversificação. E aqui no Brasil, a gente sempre fala bastante dos títulos IPCA mais 6, 6,5, 7, né, que a gente tem tido aí disponível novamente nos mercados aí nos últimos 12, 18 meses. E a gente sempre tem isso como uma boa base de referência, de uma boa rentabilidade, né, de 6, 7% de rentabilidade real ao longo do tempo. Mas quando a gente compara também, né, Pedro, ao longo do tempo, quando a gente tem títulos, né, de dólar mais 6, dólar mais 7, que a gente tem hoje bonds, né, como você está falando, tanto, né, bonds de emerging markets, né, que é o caso aqui, né, de títulos, no caso, né, bonds de empresas brasileiras, e também algumas, né, de empresas globais, comparadamente com o IPCA mais 6 e IPCA mais 6,5, o dólar mais 6, mais 7, ao longo do tempo, ele é imbatível também. Né? Exato. Então, não só apenas, né, o momento de enviar, se o câmbio está ali, né, em 5,50, 5,70, 6, mas se é uma estratégia de longo prazo, capturando essas boas oportunidades que muitas vezes o mercado dispõe, ao longo do tempo se mostra uma estratégia vencedora também. Né? Exato. E eu acho que vai muito na linha do que a gente estava conversando aqui em off, antes de começar a gravar, que é isso, né? Assim, no longo prazo, esses 10 centavos, ainda mais no nível que o dólar está hoje, né? Diferente dos seus R$3 lá atrás, né? Agora, tá 5,90, tá 6, tá 5,80. Assim, a ideia é o longo prazo. Né? A ideia é a gente olhar daqui 10, 15, 30 anos
e olhar tudo que a gente construiu lá fora e toda a proteção que a gente teve, independente do que estava acontecendo no Brasil. Então, a gente vê muito isso, alguns clientes falando exatamente isso. Não, mas no Brasil eu consigo 100% CDI, eu consigo IPCA mais X%. E nos Estados Unidos, 6% ao ano é muito pouco. Só que a gente esquece que é 6% mais dólar. Né? Então, isso faz muita diferença. E o dólar, historicamente, assim, é difícil ele andar para trás. Então, quando você coloca esse rendimento e a proteção de estar numa moeda tão forte, na moeda referência no mundo, é difícil bater isso. Sabe, você falou alguma coisa no finalzinho aí, um trecho que me remeteu a algo que está acontecendo aqui. A gente vai lá no interior, a gente fala assim, porque a gente também tem uma atuação aqui em uma das empresas do grupo que dá crédito. E aí, pô, a gente vai lá e oferece CDI mais 6. Dinheiro a CDI mais 6. Aí, principalmente o agricultor, né, e o produtor rural que é exportador, ele fala, não, mas eu tenho a 9%. Da onde surgiu 9%? Porque, né, a Selic tá 12%, o que tá... Como assim? É banco, né, é dinheiro subsidiado e tal. Não. Aí fala o nome do competidor, né? Tipo assim, não, mas isso não é dólar mais 9? É, dólar mais 9, mas como eu recebo em dólar, eu só conto os 9. Pô, a galera toma dinheiro a dólar mais 9, mas não aplica dólar mais 6. Exato. Entendeu? Então, assim, teoricamente deveria ser o contrário, né? Você tem que tomar dinheiro mais barato do que o que você aplica, né? Bem curioso. Mas é isso, assim, e esse é até um ponto interessante também, né, que também a gente estava conversando antes da gravação, o quanto o dólar está dentro da vida do brasileiro, quer ele queira ou não, né, quer ele enxergue ou não, seja do produtor, no preço da soja, que é cotado em dólar, eu sei, minha família é toda do agro, né, sei disso de dentro de casa, mas pega alguém que não acha que não tem nada dolarizado, mas que gosta de viajar. Vai ver, todo ano a viagem internacional que ele vai fazer fica mais cara. Quando você vai para fora, fica mais caro. E assim, a gente pode olhar, não, mas eu só vou para a Europa, por exemplo. O real é uma moeda que tem sofrido muito. Então, se eu gosto mais de euro, a gente consegue acessar em euro só a Europa. Um exemplo real, eu tenho um cliente que só investe na Austrália em dólar australiano, através da conta lá em Miami. Então, acho que é isso. O dólar, ou né, o exterior, impacta muito o dia a dia de todo brasileiro. Né? E hoje, com todo esse sistema de banking, né, integrado, poxa, o cliente ele tem esse patrimônio lá fora e ele pode usar os próprios rendimentos lá fora para custear né, essas viagens e esses momentos. Para a gente só ficar aqui, acho que nesse último ponto aqui na pauta de produto, Pedro, a gente sabe também que o mercado internacional ele dispõe de oportunidades que muitas vezes nós não temos aqui no nosso mercado local. Né? A gente fala que o mercado brasileiro né, ele representa apenas 1%, né? Acho que esse é o número né, do PIB global. Então, ainda é um mercado em processo né, de crescimento frente às oportunidades que nós temos né, mundo afora. Eu lembro uma vez, ali alguns anos atrás, nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de alocar num fundo de private equity, que é um fundo né, que compra participação de empresas que ainda não foram listadas. E lá fora é um fundo que né, investe em empresas que né, chegaram a ser unicórnios. Então isso foi uma oportunidade muito bacana para o investidor brasileiro acessar esse veículo lá fora. Quais outros exemplos você poderia trazer para nós de oportunidades que o investidor que está posicionado lá fora teria e que muitas vezes não é algo tão comum aqui no nosso mercado? Perfeito. Então, alguns exemplos, tá? Esse ponto ali dos fundos de private equity é um ótimo exemplo. No Brasil é um mercado muito limitado e lá fora é um mercado muito grande, muito desenvolvido, bem regulado. Então, a gente consegue acessar várias alternativas nessa frente. Na nossa plataforma, a gente tem mais de 10 mil fundos disponíveis, fundos mútuos, né? Como se fossem fundos de investimento aqui no Brasil. E isso de vários setores diferentes. Então, renda fixa, renda variável, high yield, conservador, enfim. Então, essa é outra frente. Eu ia falar alguma coisa assim. Além dos fundos, né, acho que as próprias ações também, né? Se pegar aí, poxa,
o S&P, né, ele é composto pelas Big Techs, né, que são empresas que também, né... Até comentar sobre isso, né? Você falou do Private Equity, mas no Public Equity, né? Assim, acho que tem muito tempo que a gente não tem um IPO aqui no Brasil, né? Sim. O mercado lá continua super aquecido. NVIDIA foi quanto? Foi recente também, né? Foi. E inclusive, né, puxando esse gancho da NVIDIA, o outro ponto que eu ia comentar é esse. No Brasil, se o cliente quiser acessar uma empresa de tecnologia na bolsa aqui no Brasil, a gente não tem. Assim, se tiver uma ou duas. Lá, a maior parte da bolsa, uma grande parte da bolsa, é em empresas de tecnologia, que hoje, um grande exemplo é a NVIDIA, que tem subido absurdamente. Então, isso, de novo, assim, a gente abre realmente o leque para o mundo inteiro, para oportunidades que a gente não passa nem perto de ter aqui. E só um último ponto que eu ia comentar, você comentou do PIB, né? Do que o Brasil representa. Uma estatística que eu acho interessante é que a expectativa do PIB da Flórida esse ano, que é um estado só nos Estados Unidos, é para ser no mesmo nível do PIB do Brasil. Então, aí a gente mostra a diferença da proporção, né? E para os nossos clientes, né, brasileiros que trabalham, construíram todo o patrimônio deles em real no Brasil, quando a gente fala de uma carteira de investimentos 100% no Brasil, assim, é um risco que às vezes não fica claro, mas é um risco muito grande, né? Tá tudo em uma coisa só. De novo, eu acho que o intuito aqui é mostrar o quanto é fácil a gente diversificar isso, a gente levar lá para fora e aí realmente acessar o mundo inteiro. Você falou da Flórida, mas acho que se você olhar para o faturamento da Apple, também é o PIB do Brasil também. Mas eu tenho duas perguntas aqui, que eu acho que aí uma envolve também o Campoy. Parte de crédito, né? A gente está falando muito de investimentos, mas se um cliente quiser aplicar lá fora, dar sua carteira de investimentos, como garantir, tomar um recurso, a gente consegue atender? A gente consegue, então isso lá fora chama margem, né? Então a gente, basicamente, a gente precisa só ter cuidado em quais ativos a gente vai escolher, porque alguns liberam margem e outros não. Então é aí que também faz sentido a gente ter uma carteira bem diversificada. Ativos brasileiros, por exemplo, como eles são considerados grau especulativo, um risco maior. Exato, então eles não liberam margem. Alguns liberam, mas é um percentual bem pequeno. Agora, se a gente pega um bonde de um Santander, de um UBS, de um Citibank da vida, eles vão, ou algum outro exemplo, eles vão liberar um percentual bem mais alto de margem. E aí, esse valor o cliente pode usar, ele pode sacar, pode usar para alavancar a carteira, enfim, aí fica a critério do cliente, mas é possível. O que é taxa, mais ou menos? Geralmente, o que é cobrado é Fed Funds mais 2. Então, Fed Funds é a taxa de juros lá, mais 2%. Tá? Então, uns 5% em dólar. Exato. 5, 6. Agora está diminuindo, né? Porque a gente está tendo esse corte, mas vamos falar, nos últimos 1, 2 anos tem sido por aí, entre 5 e 6. Tá, então, pô, chegou você pode, inclusive, ter uma arbitragem aí, exato, né? Ganhar 6, 7 e pagar 6. Exato. Mas aí a conta da arbitragem para fechar, aí que vem o Campoy aí. Como é que é a tributação? Imposto, né? Exato. Aí, Daniel, a gente começa a entrar, acho, na minha opinião aqui, em coisas mais sofisticadas que demandam um pouco mais de estrutura. Acho que uma das vantagens de você ter uma estrutura para investir no exterior é poder entrar em classes de ativos e realizar operações que são mais complexas e que demandam um pouco mais de atenção, especialmente na questão tributária. Fora também a parte sucessória, que eu queria abordar um pouquinho mais para frente aqui na conversa também, que também é muito importante. Essa já está fazendo a introdução para offshore. Exatamente. Não, tá, isso aí tinha que ter os tambores aqui, porque é um tabu aqui na nossa região, a história da offshore. Pois é. Esse nome offshore é basicamente um nome antigo, né, que remete a ter dinheiro no exterior, de alguma maneira, e usar algum tipo de veículo para isso. O nome hoje, tecnicamente, é entidade controlada no exterior. Então, eu sou dono, sócio de uma empresa que tem um CNPJ, tem um endereço, tem um domicílio, que não é no Brasil. Eu montei uma empresa, fiz um aporte de capital, me tornei acionista dessa empresa. Essa empresa é minha, eu sou o controlador, portanto, ela é uma entidade controlada que é domiciliada no exterior. Por que as pessoas fazem isso, né? Por que offshore é um tema tão falado? Por que a grande maioria dos nossos clientes aqui prefere esse caminho, ou preferia até a nova regra, pelo menos, esse caminho,
do que simplesmente entrar na pessoa física direto, né? Uma série de motivos, tá? Claro, cada caso é um caso, mas é grande parte dos casos o maior interesse por ter uma estrutura lá fora. Primeiro, né, sucessão. Esse é um ponto muito, muito delicado, né? Tem clientes que nem gostam de falar, mas a gente sempre alerta o risco, né? O imposto de transmissão em função de um falecimento, né, o imposto de herança, o nosso ITCMD aqui no Brasil, ele tende a ser muito maior no exterior, em termos de alíquota. E por quê? Porque é cultural. O Brasil tem um teto hoje de 8% na cobrança desse ITCMD. Esse teto está sendo discutido também, vamos comentar, né? Mas por enquanto, nenhum estado permitido não poderia cobrar mais do que 8%. Nos Estados Unidos, quando a gente começa a olhar para ativos no exterior, e aí falando de Estados Unidos especialmente, esse imposto que eles chamam de state tax, o imposto de herança, ele é basicamente um imposto que pode ser 10 vezes maior do que o nosso, né? Em São Paulo, por exemplo, a alíquota ainda é 4%. Nos Estados Unidos, essa alíquota máxima ela chega a 40%, a depender de uma série de coisas. Exatamente. Por isso que essa decisão de entrar no mercado americano diretamente na pessoa física, ela tem que ser bem pensada. E comprando ativos americanos, às vezes, esse né? Porque é o ponto. A turma vai lá e compra ação da Apple. Esse é o ponto, tá? O divino chama. Esse é o ponto. Se você tem bens de raiz americana na sua carteira e você não é um americano, pensa que a gente está falando aqui de brasileiros que estão investindo no mercado americano. Existe uma isenção para esse imposto de transmissão americano, mas essa isenção ela é de $60 mil. Então, se eu passo disso, eu começo a ter exposição ao imposto de transmissão nos Estados Unidos, além do brasileiro. E aí as coisas não se compensam, inclusive. Eu posso ter imposto aqui e também ter que arcar com imposto lá, que é muito maior do que o nosso. Então, por isso, a gente começa a avaliar alternativas, né? Eu quero investir no mercado americano, mas eu não quero estar exposto a uma tributação de 40%. Eu brinco que é mais um filho, né? Eu tenho 2 filhos, ainda tenho que pagar 40% para o governo americano, ganhei mais um herdeiro. Como é que a gente resolve isso? Basicamente, né, uma estrutura muito simples, que é utilizada há muito tempo e que funciona muito bem para residentes fiscais no Brasil. A gente monta uma companhia no exterior, uma entidade controlada, fora dos Estados Unidos, isso é importante. Não adianta montar uma empresa americana para poder fazer isso. Nem em Delaware? Não, porque ela é um bem de raiz americano. O endereço dela está lá. Tem muita gente que faz Delaware, pois né? Eu nunca vê entendi, direto, na verdade. A gente encontra direto. Não, mas eu já montei a minha LLC, né? Eles falam isso, né? Não, legal. Assim, pode ter ajudado para uma aquisição imobiliária, alguma coisa do tipo, mas não afasta a tributação do imposto de herança nos Estados Unidos, porque é uma empresa americana. Então a gente caminha normalmente para o Caribe, né? Vamos olhar para Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Cayman e outras jurisdições fora dos Estados Unidos, que são inclusive considerados paraísos fiscais. Por quê? Porque não tem imposto de herança nessas ilhas, né? Isso é palavrão aqui no Brasil, né? Não tem nada de ilegal com você usar paraísos fiscais para investir no exterior. Reforçar, né? Por muito tempo a gente tem a associação de uma mídia negativa, né? Quando a gente fala de paraíso fiscal. Tem uma herança de passados aí, né? Mas assumindo que o seu recurso ele está devidamente declarado, ele teve uma origem lícita, né? Eu ganhei licitamente, declarei e tributei isso no Brasil. Fiz a remessa para fora e continuei declarando esse patrimônio para o fisco brasileiro e para o Banco Central, nada me proíbe na nossa legislação de usar uma estrutura domiciliada em paraíso fiscal como essa que eu comentei. Bahamas e BVI são as mais utilizadas. E aí, a gente eliminou o risco do imposto de sucessão nos Estados Unidos. Por quê? Porque a sucessão da pessoa física ela vai acontecer em Bahamas, ou BVI, ou Cayman, ou seja, não sou eu mais pessoa física que sou dono das ações da Apple, Google, Microsoft. Eu sou dono de uma companhia minha que está domiciliada nesse paraíso fiscal e essa companhia é que tem a conta de investimentos com todos os ativos americanos dentro da carteira. Então, na minha falta, eu vou transmitir o quê? Cotas ou ações da minha companhia em BVI, da minha companhia em Bahamas. E aí eu escapei licitamente do imposto de transmissão nos Estados Unidos. Não do brasileiro, a gente vai falar do brasileiro, mas do americano a gente consegue evitar. Nesse caso, a LLC, né, que ela pode ser uma empresa nos Estados Unidos para o foco de investimento imobiliário. Se a offshore, né, se ela está dentro dessa offshore, você também
tira ali. Perfeito. Funciona da mesma lógica. Então. Eu posso usar a mesma estrutura para fazer investimentos financeiros na XP ou também fazer aquisições imobiliárias nos Estados Unidos, seja para uso, seja para renda imobiliária. Isso é muito comum, né? O mercado imobiliário, Sim. principalmente na Flórida, né? Muitos brasileiros têm despertado esse interesse e ido também nessa direção, né? Diversificado também. Sem dúvida, sem dúvida. Por lá. E dá para separar as cotas, né? Assim, dá para fazer uma classe A para ativos financeiros e classe B para ativos imobiliários lá dá dentro. Dá para fazer. Aí a gente começa a sofisticar dependendo da necessidade da família. Tem muito cliente que gosta de olhar as coisas separadas, né? Porque às vezes ele vê a rentabilidade na cota da companhia offshore subir muito, ele fala assim, não, mas o resultado disso aqui às vezes é só pela parte imobiliária. Né? Como é que eu vejo separado, Exato. Né? Ou até por uma questão de risco, né? Dependendo do ativo imobiliário que eu vou investir, pode ser que eu tenha algum tipo de risco operacional, né? Uma incorporação, uma construção. Eu tenho algum cuidado ali. Entregador do UPS, caiu e bateu a cabeça na porta do empreendimento, né? Até coisas básicas, tá? Pô, tive um vazamento, né? Que danificou o apartamento de baixo. Eu já tive esse caso. Essas coisas acontecem. Com um cliente meu, né? Tem que ter um bom seguro, a gente sempre fala isso, né? Você tem que ter um bom seguro, mas também seria muito bom se o seu dinheiro não estivesse na mesma estrutura que o risco, né? Exato. Então a gente geralmente prefere separar, mas dá para usar a mesma estrutura. E aí a gente consegue sim endereçar a questão sucessória muito bem. Paralelamente a isso, aí voltando para a sua pergunta, Daniel, como é que fica o imposto de renda, né? Ele também tem um tratamento bem diferente daquele que a gente falou inicialmente para a pessoa física. A gente aqui, dentro da estrutura, vai usar a regra da contabilidade. Basicamente, eu vou ter que preparar um balanço dessa companhia no final do exercício, em 31 de dezembro, e o balanço vai me dizer se eu tive lucro ou prejuízo em moeda estrangeira. Tá? E aqui está o primeiro ponto interessante. Se eu tive lucro em moeda estrangeira, aí sim eu vou converter esse lucro para reais e vou pagar os 15% de imposto de renda no Brasil uma vez por ano na entrega da minha declaração. Então é igual pessoa física? Não. Tem uma coisa aqui que é muito importante e torna essa conta bem diferente. A pessoa física, a gente falou, né? Eu vou sempre calcular em reais. Quanto eu comprei em reais, quanto eu vendi em reais. Na companhia offshore, eu vou olhar o meu lucro em dólar. Se eu tive lucro em dólar, eu converto para reais. Se eu não tive lucro em dólar, não importa a variação do câmbio. Vamos imaginar que eu tive um ano em que o mercado não foi bem, né? Eu ganhei dinheiro em algumas classes, mas perdi dinheiro em outras classes. O meu resultado em dólar foi 0, minha carteira andou de lado. E o câmbio saiu de 5, 6 para 7 ou 8. Estou sendo mais extremo aqui. Vou pagar imposto no Brasil por conta do câmbio? Nesse exemplo, não. Porque 0 em dólar vezes 5, 6, 7 ou 8 continua sendo 0. Eu não tenho imposto devido. Diferente da pessoa física. A pessoa física, se ela vendeu e comprou ativos ao longo do ano, a gente sempre vai ter que olhar para o custo e para o preço de venda de cada uma dessas transações, e aí eu posso ter realizado algum ganho em reais e ter que pagar esse imposto. Então, essa estrutura ela também tem vantagens para quem quer ter uma carteira mais sofisticada, mais diversificada, ativos diretos, diferente de quem vai querer, por exemplo, um fundo de investimento e eu vou ter a gestão ativa ali dentro naquela linha que a gente estava falando. Mas por que as pessoas às vezes não querem fazer hoje em dia, depois, né, assim, dessa mudança na legislação, muita gente desmontou a offshore e foi direto para a física. Por que isso acontece? Eu acho que esse movimento aconteceu por alguns motivos, né? Primeiro, aquela questão que a pessoa física até o ano passado tinha que tributar todos os meses. Isso era uma dor de cabeça. Pouquíssimos clientes nossos tinham investimentos na pessoa física até o ano passado por conta disso, né? Não tinham paciência para poder ficar apurando e pagando o DARF todos os meses. Como virou anual, aí essa percepção muda, né? Bom, se eu vou por um caminho ou por outro, eu tenho um trabalho por ano, que é fazer a conta em maio ou abril do ano seguinte, quando eu vou fazer o meu imposto de renda. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é a qualidade dos provedores que cuidam da sua estrutura. Dependendo da jurisdição que você escolheu, dependendo da companhia que te atende lá fora, do seu contador, do seu advogado que cuida da sua estrutura offshore, essa experiência pode ser ruim. E muita gente ficou machucado com isso, né? Porque o nível de atendimento de determinadas
jurisdições ou até de provedores, ele realmente era bem diferente do que é hoje. Então, você ter que lidar com mais um contador, mais um balanço, mais uma pessoa que muitas vezes não está no seu fuso horário, não fala português, não entende de Brasil, criam-se dificuldades, além de, claro, um custo de manutenção. E aí, tudo isso somado ao fato do meu volume, do meu interesse pelo investimento no exterior, talvez tenha levado algumas pessoas a voltar, desmontar as estruturas e voltar os ativos para a pessoa física, onde ele vai tributar ali uma vez por ano. Rasgado aqui, como a gente gosta de falar aqui, né? Rasgado. Qual que é o custo? Então, aí depende Média. muito, né? Depende muito. Não, mas para um balanço trimestral ou anual. eu, assim, falando sobre as duas jurisdições que a gente mais trabalha, né? Bahamas e Ilhas Virgens Britânicas, a gente tem ali um custo médio de 3 mil a 4 mil dólares, dependendo do seu provedor, dependendo da sua estrutura, tá? Por ano. Isso por ano, já contemplando todas as obrigações, já contemplando a contabilidade, inclusive. Tá? Então, se a gente fizer uma conta muito simples aqui, 3 mil dólares por ano para manter uma estrutura que pode me dar, né, proteção contra o imposto de herança americano, que é de 40%, poderia chegar a 40%. E também me trazer aquela regra da conta em dólar, né, de tributar sempre o lucro em dólar, faz muito sentido, dependendo, obviamente, do meu volume de investimentos. Né? Claro. Se o meu volume, a gente sempre fala isso, se o meu volume passa ali dos 500 mil dólares de ativos no exterior, acho que eu já estou ali no limiar de começar a pensar nessa estrutura. Porque eu posso investir em companhias americanas, eu posso fazer alavancagem, a gente não falou, mas a despesa da alavancagem, né, a despesa financeira pode ser muitas vezes deduzida do imposto devido. Eu posso calcular em dólar, posso ter meus filhos participando da estrutura, como meus herdeiros, na questão sucessória, ou seja, me abre uma série de possibilidades que a pessoa física ainda não oferece. Tá? Então, vale a pena pensar em função do volume também que você pretende ter no exterior. Campoy, só um ponto. E muitas vezes, né, quando a gente faz análise de caso do cliente, poxa, ficou ali entendido que faz sentido esse cliente de fato contar com a estrutura offshore. Um dos grandes questionamentos, né, o que a gente pega de percepção do cliente é que a percepção que ele tem poxa, é algo muito difícil de ser executado. Né? Poxa, ir lá, criar aquela offshore. Conta um pouco para a gente como é que é esse processo. Ele é simples, ele é difícil, como é que é? O que o cliente passa para a gente entregar e em quanto tempo a gente entrega? Faz, né? Isso eu mudou acho que essa muito, resposta tá? vai surpreender. Então. Isso mudou muito, tá, Lucas? Assim, de verdade. Eu estou nesse mercado há alguns anos já e eu percebi que mudou muito a experiência em relação a manter uma estrutura no exterior. Por quê? Porque a concorrência aumentou. Sim. E como a concorrência aumentou, a qualidade do serviço e o preço também tiveram modificações super interessantes para quem quer começar a investir lá fora. Era muito mais caro, era muito mais difícil ter um investimento no exterior e principalmente ter uma estrutura no exterior. Sim. Hoje a gente tem diversos provedores que conhecem de Brasil, que têm presença no Brasil, pessoas aqui qualificadas, advogados formados na lei brasileira, que conhecem da lei estrangeira também, falando português no nosso fuso horário, respondendo WhatsApp ali, aquelas conversas que a gente está acostumado. Isso facilita muito e traz muita confiança para o cliente. Né? Diferente de ter que ligar para alguém que eu não sei nem onde fica no mapa. Né? Então, essa dor de cabeça ela melhorou bastante. E a gente, na XP, é literalmente muito chato com as recomendações de provedores. Né? A gente faz um filtro muito forte, a gente recomenda, a gente coordena todo o trabalho para que a experiência do cliente seja a melhor experiência possível, para que ele não tenha que falar com mais ninguém se ele não quiser, além de vocês, além da gente, né? Que são pessoas que já estão ali dentro do seu ciclo e da sua confiança. Eu vou dizer o seguinte, tomei a decisão de abrir a companhia. Tenho todos os documentos na mão, o que eu estou falando aqui? Passaportes, comprovantes de endereço e provavelmente última declaração de imposto de renda. A companhia, provavelmente ela vai estar de pé em 15 a 20 dias. Tá? Em 15 a 20 dias, se forçar um pouquinho, a gente consegue até acelerar muitas vezes. Tá?
E depois disso, mais quantos dias para abrir a conta, Pedro? Então, só para recapitular, pessoa física, 2 dias, a menos que tenha alguma pendência. Pessoa jurídica coloca 5 dias úteis, uma semana. Tá. Então, em menos de um mês, né, do dia que a gente tomou a decisão, em menos de um mês a companhia está aberta, E canal de também. câmbio aberto, conta aberta, para poder começar essa experiência E lá assim, fora. cópia de passaporte, cópia de comprovante de endereço, última declaração com recibo e escolher um nome, né? E a criatividade dia, né, também, né? Normalmente a gente pede 3 opções, porque se não der a primeira, vai para a segunda, né? Isso é super legal. E aí tem um ponto, tá, Daniel? Quem são os sócios, né? Exato. Essa é uma dúvida, né? Aí a gente tem que voltar ao trabalho de wealth planning, né? Como é que está a família organizada, de quem é o dinheiro, quais são os regimes de bens aplicáveis, você vai querer ter sócio na estrutura, não vai querer ter sócio, os filhos são maiores de idade, são menores de idade, aí não tem muita resposta, né? Caso a caso mesmo. E até assim, acho que vale explorar também essa pauta de transmissão dessas cotas estabelecida em vida. Quais são os principais canais, usando aí toda a sua expertise de assessoria patrimonial, as pessoas costumam utilizar? A gente vale também, desculpa, claro. Vale também falar de testamento versus trust. Né? Era mais essa direção. Os dispositivos, né, usados. É uma dúvida que chega bastante lá também. E aí também tem muita novidade, né? Mas basicamente a grande preocupação que a gente tem é facilitar o processo de transmissão para que ele seja muito rápido e menos custoso possível, né? Aqui no Brasil a gente chama isso de inventário, esse processo de transmissão, que é quase um palavrão, né? Falar em inventário no Brasil, as pessoas fogem, assustam, né? Por quê? Porque a experiência é muito ruim. Sim. Tem processos lá que estão sendo discutidos há muitos, muitos anos, com uma complexidade gigantesca e muito custo. Eu não quero que essa experiência seja replicada no exterior. Como é que eu faço para poder eliminar essa dor, né? Ou minimizar essa dor dentro do possível? A gente tem várias formas, né? A primeira delas é, dentro da sua estrutura, da sua companhia, você ter alguma ferramenta jurídica nomeando os seus herdeiros. Para quê? Para que não haja dúvida de quem são os seus herdeiros. O juiz, ou o advogado, ou o provedor lá fora, muitas vezes ele não sabe quem são os seus herdeiros, ou ele não conhece a lei brasileira, e aí a gente chega naquela situação em que eu tenho que esperar o que acontece no Brasil para poder replicar lá fora, né? E aí, loteria, não sei quanto tempo vai levar para isso acabar. Se eu tenho uma ferramenta juridicamente constituída naquela localidade, já deixando escrito quem são os meus herdeiros, eu pulei essa etapa. Exemplo, um testamento. Eu posso fazer um testamento lá em Bahamas, lá em BVI, onde está a minha companhia, dizendo, eu sou dono dessa companhia, os meus herdeiros são A, B e C, 33% para cada um. Pronto. Eu não preciso mais esperar o inventário brasileiro para poder transmitir essas cotas, essas ações da minha companhia lá fora. Agilizei muito o processo. Não elimino a necessidade de ter que ter um processo lá fora, porque o inventário brasileiro ele só vai partilhar, só vai dividir os bens no Brasil, né? Eu tenho que ter um processo lá fora para poder dividir os bens no exterior. Ah, mas eu não quero ter que contratar um advogado, não quero essa dor de cabeça. Será que tem alguma forma de pular o processo de inventário lá fora? Tem, também é possível. A gente pode ir por uma doação, por exemplo. Eu tomei uma decisão, meus filhos estão prontos, já quero transmitir em vida um pedaço desse patrimônio. Se eu transmitir em vida, não está mais o meu nome, na hora que eu não estou mais aqui, não tenho essa necessidade de inventariar aquelas cotas que já são dos meus filhos. E dá para reservar usufruto nessa parte? Não, aí que está. A lei aplicável é a lei da localidade da sua companhia. O usufruto, o conceito de usufruto é um conceito da lei brasileira. Lá fora a gente não tem esse conceito. Mas isso não significa que a gente não tem outras ferramentas para manter um controle, por exemplo, com os pais. Você comentou de classes de ações, né? Essa é uma alternativa. Eu posso fazer a transmissão de determinada classe de cotas e fico com outra classe que me dá o direito de controle. Como se fossem ações preferenciais, ações ordinárias. É o bom e velho Golden Share? Golden Share, também, outro exemplo. Tá? Isso dá para fazer. Não é essencialmente um usufruto, mas na prática a gente chega em algo relativamente parecido. Tá? Então também é uma opção. Ah, mas não quero doar. Meus filhos são menores de idade. Faz sentido doar patrimônio para menor de idade? Na minha opinião, não. Quase 100% das vezes, não.
Então eu não vou fazer uma doação agora, eu quero prever um evento inesperado, né? É difícil, mas eu quero ter alguma coisa para que minimamente ninguém tenha que ficar preso nesse processo se eu não estiver mais aqui. Legal. Vamos pensar agora em uma outra possibilidade, né? O Pedro comentou um trust, por exemplo. Essa palavra que está ficando cada vez mais falada no mercado brasileiro. E por quê? Porque finalmente a gente tem uma lei brasileira dando tratamento tributário para um trust constituído no exterior, coisa que nunca existiu até o ano passado. Então, agora que a gente tem mais segurança, a gente pode começar a usar essas estruturas mais sofisticadas e o trust é uma delas. O trust, eu brinco que é um testamento, um tipo de testamento um pouco mais qualificado. Eu já nomeio os meus beneficiários, mas eu também nomeio um terceiro, um profissional, para poder fazer essa transmissão das cotas ou das ações da minha companhia sem a necessidade de um inventário, sem a necessidade de um advogado local. Eu consigo fazer isso. Por quê? Porque eu já usei essa estrutura, que é a estrutura do trust. Trust é basicamente um contrato onde eu escolho um profissional, uma pessoa habilitada naquela jurisdição, para deter a propriedade das cotas em meu favor, né, nas regras que eu determino, e simplesmente executar a transmissão no momento que eu não estiver mais aqui. Sob as suas condições. Sob as minhas condições. Exatamente. É um contrato. Né? A gente vai botar tudo lá dentro. Pode ser muito mais sofisticado do que isso. Né? A gente pode estabelecer uma série de regras, idade mínima, escolaridade, eventos específicos. Acesso, né? Acesso ao patrimônio, ou se apenas ao rendimento do patrimônio. Rendimento. Tem situações em que eu não tenho, por exemplo, alguém para cuidar de um herdeiro menor. Né? Ou de um herdeiro incapaz. Perfeito. Como é que vai ser essa história, né? Se eu não estiver mais aqui? Eu preciso de um profissional que possa cuidar de fato eternamente desse recurso e prover os rendimentos para esse herdeiro incapaz. Né? O trust faz esse papel muito bem lá fora. E é uma estrutura já usada há centenas de anos, tanto no mercado americano quanto em alguns países da Europa também. E só um ponto importante que às vezes gera dúvida também, os clientes às vezes falam, então vou fazer o trust que é offshore, mas como o Campoy falou, né, o trust é um contrato, então ele é acoplado na offshore para desenhar essa sucessão dentro dela, mas uma coisa não substitui a outra. Não são excludentes, são né? complementares. São complementares. Porque o dinheiro vai ter que ir para algum lugar, né? Quando você acessar o trust, ou ele vai para sua pessoa física ou ele volta para offshore, né? Assim. E agora, na lei nova, o trust ele vira transparente. Em que sentido? Eu, que sou o dono da offshore, e ao mesmo tempo tenho o meu contrato de trust, não preciso declarar que existe esse contrato de trust. O que eu preciso fazer é declarar a existência da offshore. Ou seja, mesmo que eu tenha um trust, eu vou continuar declarando a minha companhia offshore como se estivesse diretamente ali atrelado ao meu nome. Né? Então, não muda em absolutamente nada a forma de declaração ou a forma de tributação. Antes o trust, você depositava num banco, né? Tinha uma série de coisas, né? E aí saía do seu IR, né? Pois Tinha uma situação aquela coisa de que o dinheiro não é mais meu, né? Exato. Não é esse que a gente está falando, não. É só um mecanismo para facilitar a sucessão mesmo. Então, é um trust normalmente revogável, que eu posso voltar atrás, rasgo o contrato literalmente, volto atrás a qualquer momento, e eu coloco ali os beneficiários só para o evento de sucessão. Em vida, eu continuo mandando, continuo acessando os recursos, posso ordenar a distribuição de dividendos, redução de capital, vida normal. Perfeito. Boa. Bom, eu acho que a gente passou por muita coisa aqui já, né? Eu só queria perguntar, par de banking, cartão de débito, cartão de crédito, como é que funciona isso se os nossos clientes e investidores decidirem por abrir conta lá fora? Perfeito. Esse é um ponto importante que eu tinha esquecido de comentar. Então, a gente tem um cartão de débito da própria XP, que é um cartão internacional, um cartão americano. Então, a maioria das vezes, os nossos clientes, quando abrem a conta lá, eles acabam solicitando esse cartão. Pode ser digital ali na carteira do celular ou físico, porque é isso que vai te dar acesso para, vou fazer uma viagem, preciso sacar dinheiro, preciso pagar uma conta, você consegue pagar direto com a porção que está em caixa na sua conta lá com a gente. Então, funciona super bem. Esse cartão da própria XP não tem custo nenhum. A gente tem um custo, agora eu não lembro de cabeça, mas custo do envio só, do frete, se o cliente quiser o cartão físico.
senão não tem custo nenhum para solicitar. Tá? E crédito em parceria com outras bandeiras. E crédito a gente tinha com a Amex. A Amex, por uma questão deles, eles cortaram relações com todas as instituições que atendem clientes na América Latina. Então, não é só a XP, todos os bancos lá fora que atendiam brasileiros e outros clientes na América Latina, até alguns meses atrás, a gente conseguia oferecer esses cartões, agora não mais, mas não é uma questão só da XP. A gente está trabalhando com outras bandeiras, outras alternativas, procurando alguma solução, mas como é uma coisa muito recente, por enquanto a melhor alternativa é o cartão de débito. Boa. Que funciona muito bem, Muito, né? muito. Inclusive, eu tenho muitos clientes que preferem o cartão, porque o próprio cartão de crédito local, ele já dá acesso Já a dá salas muita VIPs coisa. lá fora. Porque muita gente gosta só da sala VIP, né? Exato. Então, ele usa para acessar as salas VIPs até o próprio cartão da XP aqui no Brasil e usa o cartão de débito lá fora, porque você tem um IOF mais baixo, né? Acho que tem uma diferença sensível, né? Sim. Se você usa o seu cartão brasileiro lá fora, se não me engano, 6,38% de IOF. Se você usa o cartão de débito, se não me engano, 1,1% Reduz bem, né? de IOF sobre o valor do gasto. Exato. Então, assim, eu acho que isso acaba realmente funcionando muito bem. Exato. E até um exemplo engraçado de um cliente esses dias que eu comentei, ele tinha um Amex, eu comentei que, né, a Amex estava cancelando e geralmente ele acaba viajando mais para a Europa. Ele falou, cara, que bom, nem usa esse cartão, porque o Amex não, né, vários clientes reclamam que é difícil passar o Amex na Europa porque vários restaurantes, lojas não aceitam. Então, o cartão de débito não tem esse problema. Então, qualquer loja que você tiver, qualquer restaurante, você consegue usar. Então, para os clientes que querem usar esse dinheiro em viagens, enfim, funciona super bem. Antes da gente caminhar aqui para o final, Campoy, eu queria explorar um pouco, a gente falou bastante do offshore, mas imaginando que eu sou aqui um cliente plugado, né, dentro da estrutura do XP Private Bank, e quero, né, usar os serviços aí da sua área, né, da área de Wealth Planning, como que é o trabalho a ser desenvolvido? Né? Poxa, eu tenho patrimônio imobilizado, tenho imóveis rurais, imóveis urbanos, poxa, filhos, né? Já estou querendo começar a pensar na sucessão. Qual que é o trabalho que a gente consegue desenvolver? Legal, Lucas. Assim, esse trabalho é um trabalho que tem algumas fases, tá? Mas a primeira delas é o que a gente chama de diagnóstico. Uma reunião inicial para conversar com a família, entender as estruturas, né, patrimoniais e familiares e principalmente objetivos e preocupações. O que a família quer, onde eles pretendem chegar, quais são os objetivos e quais são as preocupações iniciais para a gente poder endereçar. Partindo dessa primeira reunião, a gente vai olhar os documentos. Então, vamos pedir declarações de imposto de renda, contratos sociais, balanços, extratos bancários, para ver de fato como que isso está refletido juridicamente dentro de toda a estrutura patrimonial. Feito isso, a gente começa então a criar as alternativas. Aí vem a inteligência jurídica do nosso time. Nós somos hoje um time de quase 10 advogados dentro da XP só para olhar isso para os nossos clientes, trazendo muita inteligência e muita criatividade aqui no sentido de pensar em estruturas, propor alternativas, caminhos A, B e C, para mostrar para a família como se organizar melhor perante o patrimônio, família e objetivos, preocupações. Concluímos esse processo, a gente vai sentar novamente para definir quais os caminhos vão ser adotados. Vamos escolher entre prós e contras, às vezes eu falo que o cobertor é curto, a gente tem que priorizar muitas coisas também, né? Mas definido isso junto com a família, aí a gente passa para a fase de implementação, né? Vamos montar de fato as estruturas. Vou constituir um veículo offshore, vou fazer um fundo exclusivo no Brasil, vamos fazer uma alocação em previdência, seguro de vida, vamos colocar aqui os imóveis dentro de uma holding patrimonial, imobiliária, vamos fazer uma holding só para fazendas, para explorar o agronegócio, ou até um fundo do agro, né, o FIAGRO, que a gente tem falado muito, que é uma novidade pouco explorada ainda e que tem muitas vantagens legais. Enfim, uma série de coisas, testamentos, doações, contratos de união estável, aí a gente começa a executar tudo aquilo que foi resultado do diagnóstico. Nessa fase de execução, a gente muito provavelmente vai precisar de um advogado da família externo ou de um contador, porque somos uma instituição financeira, né? Adoraria poder fazer isso, mas nós, como sócios da XP, não podemos executar um serviço jurídico. Então, a gente chega com toda a inteligência. Então é de fato um trabalho consultivo. Consultivo, né? Exatamente, consultivo.
E não é porque é da XP, né? É só porque tem uma questão de conflito de interesse, sim, né? não, sem dúvida. Sem dúvida. Qualquer instituição financeira também não poderia assinar, não, né? A OAB proíbe, né? CVM, Ambima, etc. Nenhuma instituição financeira pode executar serviços jurídicos. E a gente aqui não é diferente. Então a gente vai trazer toda a consultoria, a inteligência, que é onde está o valor agregado mesmo desse trabalho, e a execução vai ser sempre apoiada por advogados externos e contadores, conforme o necessário, tá? Sob nossa coordenação, né? A gente vai sempre apoiar ali para encontrar os caminhos. Então, o trabalho é assim. E aí, Lucas, e qual que é o custo? Essa é a pergunta boa. A gente não cobra para fazer isso, tá? Dentro da XP, o cliente private tem esse acesso, o cliente NextGen tem esse acesso ao time para ter essa consultoria sem nenhum tipo de custo. O que a gente cobra? Que ele seja um cliente cada vez mais relevante da NextGen, da XP Private Bank, né? Da instituição. É isso que a gente quer no final do dia. Só uma brincadeira, porque às vezes também a turma fica sensível ao preço. Pô, o serviço é muito bom, mas deve ser caro pra caramba, né? Pois é. E aí acaba se surpreendendo, porque isso é uma parte que pra gente é muito importante, né? Eu faço também coro aí a tudo que você comentou, mas é para gerar valor agregado, né? Muitas vezes a gente fica preocupado com a formiga e deixa o elefante passar, né? E quando a gente está falando de tributação, e em alguns casos de tributação sobre o todo, né? Assim, que é o caso do ITCPD, não é sobre o rendimento, é sobre o seu patrimônio, é sobre o que você tem. Então, esse tipo de assessoria equivale a 10 anos, às vezes, né, de rentabilidade. Sem dúvida. É importante. Especialmente quando as regras mudam, né? Exatamente. A gente tem falado muito sobre o tema porque esse é um ano, 2024, e 2025 vai ser também, um ano de mudanças. Né? O ITCMD está subindo em vários estados, não só a alíquota, mas também como a base de cobrança. Exemplo aqui, né? As holdings patrimoniais provavelmente terão uma cobrança sobre valores mais aproximados de fato do que é o valor de mercado dos imóveis, né? Coisa que assusta muita gente. Né? Não só a alíquota cresce, mas a base cresce também. E outros vários exemplos aqui também. Tá? A gente tem agora, né, uma próxima pauta de reforma pautada na renda. Né? Notícias super frescas aqui, ainda nem vimos o projeto de lei, mas já tem anúncios no sentido de que vem uma reforma estrutural do imposto de renda, e aí surgem, né, as especulações. Como é que vai ficar a tributação de dividendos? Como é que vai ficar a tributação dos ativos financeiros que hoje são isentos, como CRIs, CRAs, LCIs, LCAs? Já se fala em um imposto mínimo aqui para os grandes contribuintes na casa dos 6% a 10%. Né? E, assim, tem muita coisa que ainda vai aparecer para 2025. Eu acho que o ponto atual de atenção é o ITCMD. Essa virada de 24 para 25 é uma virada muito importante, porque tem muita coisa mudando e é fundamental ter essa conversa. Para 2025, aí eu acho que a gente também acrescenta aqui um capítulo na reforma, que é a parte da renda, com muita novidade ainda que está por vir. Perfeito. Excelente. Tá satisfeito? Muita coisa, Esse aqui, toda vez que ele tá chegando perto do fim, ele fala assim, agora só mais um pouco. Né? Quando o papo é bom, né? É bom é assim mesmo, né? Bom, então eu queria agradecer. Você abriu ou fecha? Pode ser assim, Roberto Romário. Eu queria agradecer a presença, então, Gabriel Campoy, grande parceiro, craque, né, de assessoria patrimonial. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu agradeço. Pedrão, nosso conterrâneo aqui, casa é sua também. Obrigado. Também um grande parceiro. Eu que agradeço. Podia convidar a gente para ir para Miami mais vezes. Mas obrigado também pela presença. Obrigado. Muito bom, acho que a gente abordou vários pontos aqui, vários pontos de vista, né? Assim, parte sucessória, tributária, parte de oportunidades de investimento, parte operacional, banking e também, né? Assim, acho que muito esclarecedor tudo que a gente discutiu no aspecto de pontos de partida, né? Assim, de dar o pontapé inicial para mostrar que realmente não é aquele bicho-papão, né? Eu acho que nosso objetivo aqui, né? Assim, não poderia deixar de ser esse, além das oportunidades que a gente já discutiu. E, também deixar aberto para as próximas vezes, para quem se interessar e quiser bater um papo, estão à disposição, Com né? certeza, Podemos incomodar, então. Estamos aqui para isso. O time cresceu agora, dá para ter
uma agenda mais recorrente. Então, sempre um prazer. Obrigado, Daniel. Obrigado, Lucas. Um prazer estar aqui com vocês. Bate-papo super legal. Conseguimos aprofundar bastante. Espero voltar mais vezes aqui para a gente falar e com novidades, né? Sempre com novidades aqui para pensar nesse planejamento patrimonial. Isso aí. Bom, faço das palavras do Campoy as minhas. Obrigado, pessoal. E 100% à disposição também. Eu acabo vindo para Goiânia, vocês sabem, periodicamente. Então, para os clientes que quiserem reuniões presenciais também, 100% à disposição para a gente marcar. Goiânia e região, né, Pedro? Exatamente. Tá achando que vai ficar só na molezinha, né? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado também pela presença. Satisfação bater esse papo com vocês. Bom, é isso aí, pessoal. Então, mais um episódio aqui do Next Talk. Dessa vez, tratando dessa pauta super importante, né? Investimentos no exterior e assessoria patrimonial. Mais uma vez, muito obrigado pelo interesse, por participar conosco. Até a próxima e espero que gostem.